Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio, mais um episódio do nosso podcast Sagrado Culto, o podcast da família. Desde já agradeço demais a presença de todos vocês conosco nesse projeto de evangelização das famílias. Nos siga nos nossos canais, no YouTube, no Instagram. Ele vai estar aparecendo aí no seu vídeo para que você possa cada vez mais interagir conosco dentro desse projeto de evangelização. Hoje falaremos com muito carinho de um dos pilares importantes da fé cristã, um dos pilares que conduz o cristão cada vez mais a se aproximar do amor de Deus. Falaremos hoje da importância da oração na família, a oração que serve como um instrumento de você estar mais próximo de Deus através da sua fé. E para conversarmos sobre este tema tão importante, hoje trouxemos um casal que faz parte do Encontro de Casais com Cristo. Eles vão se apresentar para nós, é o casal Júnior e Jônia. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Boa noite. Boa noite a todos, todas as famílias, casais que acompanham o programa. É uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar e trazer um pouco da nossa experiência, do nosso testemunho como família, primeiramente como cristãos que somos, né? Depois a nossa experiência como família, pai, mãe, no dia a dia, na educação dos nossos filhos, tendo a oração como esse suporte necessário, diário, ou até dizer assim, esse alimento, né, necessário, como nós temos a necessidade de alimentar o corpo, a oração vem para nos alimentar na alma, no espírito, e assim nos tornar mais fortes para a batalha diária, seja na vida pessoal, seja na vida de trabalho, enfim. Então é com muita alegria que nós estamos aqui, esperamos, né, que a nossa conversa hoje seja bastante agradável, enriquecedora, e que chegue na sua casa, a você que também hoje passa por qualquer dificuldade, que esteja principalmente com dificuldade de orar, de ter esse momento com Deus, que de fato a nossa presença, ela se faça presença no dia a dia de vocês. Júnior? Vamos nos apresentar, né? A gente sempre usa a fórmula do SCC, vamos dizer assim, né? Meu nome é Júnior. Eu sou Jônia. Nós temos 25 anos de casado. Temos 2 filhos, a Liz e o Levi. Fazemos parte do Encontro de Casais com Cristo da Paróquia da Sé. E temos 24 anos de SCC na Paróquia da Sé. É uma grande caminhada, né? E a oração, com certeza, tem sido um instrumento, um aliado de vocês nesse caminho, né? Pois bem, Júnior e Jônia, né? Dentro desse contexto, né? Contem um pouco sobre vocês, como se conheceram e qual a importância que a oração tem na vida de vocês. Eu conheci a Jônia, né? Apesar de sermos de Sobral, né? Eu morei em Fortaleza 10 anos, a Jônia também morava em Fortaleza, e lá eu fui até a casa da Jônia e acabei conhecendo a Jônia em Fortaleza, apesar de sermos de Sobral. E aí fomos conversando, né? E aí virou uma amizade, depois um namoro, né? Noivado, até que nós nos casamos. Quando eu conheci a Jônia, ela já frequentava a igreja há bastante tempo, né? Ela, desde a juventude, participava de grupos, né? na paróquia. E eu tive a experiência que com o Padre Gonçalo, na Paróquia da Sé, também fui acólito durante muitos anos. Participei de grupo de jovens na Paróquia da Sé, né? E me distanciei porque fui morar lá em Fortaleza. Me afastei, né? Mas logo que chegamos, que retornei a Sobral, né? Primeira providência que eu e a Jônia tomamos foi procurar uma comunidade e uma paróquia, né? E aí nós, no primeiro ano, assim que casamos, nós entramos no SCC, no Encontro de Casais com Cristo.
né? Ficamos também um período na comunidade, Coração de Maria, né? E depois realmente passamos a ter exclusivamente a vida paroquial, né? Ficamos só engajados na paróquia, no Encontro Casais com Cristo, né? E é uma longa caminhada. Hoje nós dois somos ministros extraordinários, né? Da Sagrada Eucaristia, Sagrada Comunhão. E a oração, como ela se dá dentro dessa vida tão corrida que nós temos, né? Como é que o casal consegue, então, introduzir a oração dentro do seu familiar? Como é que é a metodologia? Como vocês fazem essa dinâmica? Eu vou, se você me permitir, eu vou voltar um pouquinho ainda àquela primeira pergunta, quando você diz assim, nesse processo também de conhecimento, né? Como é que se deu a oração? Certo. Eu acho que faz sentido voltar para depois seguir a segunda. O Júnior falando de como nós nos conhecemos, quando eu conheci o Júnior, ele já tinha voltado para Sobral e eu ainda estava em Fortaleza, terminando minha faculdade, né? E ele estava distante da igreja. E a minha sogra, que hoje já está no céu, tenho certeza, Dona Teresa, muito amada por mim, por todos nós, ela tinha muito desejo que o Júnior retornasse. E aí eu lembro quando eu vim passar os finais de semana em Sobral, no domingo ele dizia assim, pego você em casa para a gente sair. Eu disse, só depois da missa. Aí ele, eu não vou. Aí eu disse, mas eu vou. Aí eu cheguei um dia para Nossa Senhora e eu disse, mãe, é o seguinte, eu quero um José na minha vida. Eu quero que você me dê um José, né? São José, providencia um José para a minha vida. E se for o Júnior, que ele se converta. Ele precisa retornar à casa. Porque eu sentia que na essência do Júnior, Deus estava lá. Apenas o Júnior foi se afastando pela vida na capital, no grupo de juventude militante, né? Das faculdades, enfim. E aí eu não perdi a minha fé. E aí continuava em oração, pedindo, né, a Deus que ele voltasse. Aí eu sei que um certo dia, no domingo, numa missa, aí eu também vou. Olha, as coisas melhorando, né? E pronto. Então, a partir daquele dia, sempre que eu vinha aos finais de semana, no domingo, nós só saímos depois da missa. E aí um dia minha sogra disse para mim que minha filha, quando eu lhe conheci, eu disse assim, essa menina vai trazer meu filho de volta para a igreja, não é? E aí, assim, é muito bacana fazer essa memória, porque a gente sente quando a pessoa é de Deus, mas apenas se afasta, né? E aí já foi a nossa primeira experiência de oração, entreguei nas mãos de Nossa Senhora, pedi que ela cuidasse do filho dela, porque ela o conhecia, né? E que, se fosse para nós nos casarmos, teria que ser alguém, porque eu sempre fui muito envolvida, né, na minha vida da juventude e tudo, queria que alguém que também estivesse ao meu lado, para que a gente caminhasse nos caminhos de Deus, juntos, porque deve ser uma experiência muito dolorosa quando a esposa sai sozinho, ou o esposo também sai, ou que são de segmentos diferentes, então, deve ser bem desafiador. E assim, eu acho que a nossa primeira experiência é essa, né? Onde Nossa Senhora me ajudou a trazer o Júnior de volta. E aí foi como ele disse, nós nos casamos. O nosso casamento ele foi também uma experiência muito linda, porque nós optamos em fazer o casamento, a missa, não só a celebração do matrimônio, né? Foi uma missa. O padre que celebrou nosso casamento foi o padre Rui, que tinha sido o meu padre, um padre lá da igreja de São Benedito, em Fortaleza, que estava aqui como pároco da Nossa Senhora de Fátima. Então, ele pediu ao Júnior para fazer um texto, né, Júnior, para contar um pouco da nossa história. Eu escrevi o texto. Então, assim, o nosso casamento também, eu penso que foi um momento marcante nesse sentido. Ele renovou o casamento de todos os presentes na celebração. Muitos vieram falar para a gente, olha, vocês casaram, mas o casamento de vocês tocou também a nós. E aí eu louvo e bendigo a Deus também por isso, né? Pela presença dele ali naquele momento onde nós selávamos. Podemos dizer, né? então, Jônia, que
esse momento marcante na vida de vocês já é um primeiro sinal da oração, né? Ou seja, você pedia muito a Nossa Senhora, né, que o seu José, né, viesse dessa forma, né? E eu acho que esse sinal, né, o primeiro sinal da presença de Deus, né, na sua vida, através da sua oração pessoal com Nossa Senhora, né, na busca, né, de um José, de fato, de uma pessoa que pudesse compactuar com você dessa experiência, né? Muito bacana a história de vocês, viu? Bom, e a oração em família, Jônia e Júnior, né? Como é que ela impacta, né, o relacionamento de vocês? Podem compartilhar alguma experiência significativa que vocês vivenciaram juntos? Eu, quando retornei, voltei aí às missas, eu fiz um curso de formação básica para compreender melhor, né, Cristo, as três pessoas em uma só, né, que está na primeira leitura da Bíblia, que também está na última leitura da Bíblia, né? E nesse curso, quando você começa a se aproximar, né, nós ainda não tínhamos filhos, mas nos fortalecíamos com essa formação, a gente já orava, já rezava bastante, passou a ter uma nova dinâmica que nós não tínhamos, né? Até que eu voltasse a ter esse momento e tudo. E esse aprendizado que nós tivemos na comunidade, na paróquia, né, nós também colocamos em prática hoje dentro da nossa família. Então, na nossa casa tem um pequeno altar, que está lá sempre disposto. A nossa filha faz parte da comunidade católica, né, vai à missa diária. Isso é uma felicidade para nós, uma alegria muito grande, né? O nosso filho mais novo, Levi, de 12 anos, já tem o seu terço no quarto, antes dele dormir. Toda noite eu rezo com ele, né? E nunca vou dormir sem, pelo menos, fazer o pelo sinal da Santa Cruz nos três, na Jônia, no Levi e na Liz. Isso eu já faço há muito tempo, desde que eles nasceram, desde pequenininho. Então, acho que esse exercício, essa prática que a gente tem na nossa família, isso fortalece muito. Tá? Então, a gente sempre procura ensinar os meninos a importância que é, né? A importância de Deus na vida, a importância da oração. E a oração é um alimento espiritual. E que sem o alimento espiritual é muito difícil ter harmonia na família, no local de trabalho. Quando você está alimentado espiritualmente, fortalece muito, né? Não só o ambiente familiar, mas os ambientes onde você frequenta, o seu trabalho, a comunidade que você participa, no colégio, né? Então, nós, tudo aquilo que eu aprendi, que a mamãe ensinou, a mamãe é uma mulher de muita oração também, missa diária, a mamãe, para perder uma missa era muito difícil. Era de domingo a domingo. A Jônia sabe, se ela não fosse para a missa, ela ficava doente, né? Então, isso vem de família, né? São os ensinamentos que a gente teve, que a gente hoje coloca dentro da nossa casa. Complementando, né, a fala do Júnior, assim, na perspectiva de, à medida que ele foi falando, eu fui também recordando de alguns fatos, né? Então, assim, na nossa família, desde do início, o desejo de engravidar, por exemplo, da Liz, foi um momento bem difícil para nós, né? Porque eu tive alguns problemas de saúde e que eu não conseguia engravidar. E eu recordo que eu fui para a Igreja do Abrigo, e lá na Igreja do Abrigo, eu trabalhava na época, dava aula substituindo com um amigo, lá no colégio Sobralense ainda, não era nem Farias Brito, né? Isso. Que ali já tem 20 anos. E aí, antes de ir para a minha aula, eu passei lá na igreja e eu chorava muito e rezava e dizia: mãe, olha, intercede por mim a Deus, porque a senhora sabe o desejo que eu tenho de ser mãe.
mas eu não sei se eu fui gerada para ser mãe biológica. Então eu consagro o meu ventre, mas eu te entrego também o meu desejo, a minha vontade. Mas se eu não tiver nascido para ser mãe biológica, que a senhora me dê assim, a alegria de ser uma mãe, de adotar. Mas eu quero ser mãe. Tinha esse desejo. Tinha muito, né? E aí eu lembro bem que ali foi uma experiência muito forte de oração. E foi tão forte, foi tão confirmado, que quando eu saí da igreja, quem estava lá era o Padre Lira, saudoso Padre Lira, que sempre ficava ali naquela igreja todos os dias. E ele me viu saindo da igreja com o rosto inchado, né? De chorar. De chorar. Aí ele disse, minha filha, venha cá, eu quero falar com você. E começou a conversar, mas ele tinha um objetivo. O Espírito Santo já havia colocado para ele a minha necessidade, que eu tinha algo ali, né? Talvez ele não soubesse especificamente o quê, mas que existia uma necessidade sim. Aí ele perguntou se eu conhecia a novena do Sagrado Coração de Jesus, na época eu não conhecia, ele me ensinou. Ele disse, faça, porque ao final dela você vai receber a sua graça. E aí eu assim fiz. Quando eu comecei a fazer a novena, eu só fui perceber que a providência, não é coincidência, mas é a providência, que eu engravidei e com o final da novena eu estava no mês da Liz nascer, que era o mês de dezembro, que é sempre a primeira sexta-feira. Então a minha última sexta-feira da novena era a primeira da sexta-feira do mês de dezembro de 2003, que foi o mês que a minha filha nasceu. Ela nasceu dia 30 de dezembro. E aí eu digo, Senhor, né, quando a gente estava conversando um pouco antes aqui da entrevista, né, quando a gente percebe, sente, saboreia, né, o amor de Deus, e que vem pela oração. A oração é esse momento que nós precisamos ter a confiança, né, o abandonar-se total em Deus, acreditar que Deus é nosso Pai, Ele não é padrasto, Ele não é malvado, isso já foi, né? Existia um tempo, eu lembro que na minha juventude, eu tinha Deus como aquele que ia ele ia brigar comigo se eu pecasse. Então eu precisei de muita cura, de muita libertação, para entender que Deus não é esse Deus, é Deus de amor, é Deus de misericórdia, né? E que eu aprendi ao longo da minha vida, dessa caminhada, sentir essa misericórdia de Deus no meu dia a dia. E assim, a gente vai fazendo isso no dia a dia mesmo. Hoje eu percebo que há um processo de necessidade básica, é uma necessidade básica, não dá para a gente desvincular o dia da oração. Então, assim que levanta, a primeira coisa que faz, né, é agradecer a Deus porque está vivo. Tornou-se natural, natural, né, super natural. Mostrar para os filhos também, e a gente procura fazer isso no dia a dia, a importância de tudo que temos, de tudo que somos, é porque Deus é Deus da providência. O Júnior, como o homem e o provedor da família, obviamente eu acho que todos os homens também passam por isso, fica muito preocupado com o sustento da família, não é? Sim. Então, às vezes, ele, mas isso não vai dar certo, isso não, olha, não vai, e fica preocupado, e eu digo, meu amigo, meu irmão, meu amor, dependendo da hora, eu digo, confie, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará, né? Eu sempre digo, Júnior, a gente pede a Deus para dar aquilo que é necessário, que é básico, mas para que também a gente possa ajudar quem mais necessita. Né? E aí eu vou, às vezes, ele fica muito preocupado, que é normal de todo pai de famílias, né? Mas às vezes eu vou mostrando para ele, confie. Olhe para São José. Veja a história de São José. Eu fui para um retiro, trouxe um texto de São José para ele, para que ele vá exercitando, né? Esse abandonar-se mesmo. Porque eu vou percebendo que quanto mais a gente vai dando de graça para o reino de Deus, volta, mas e é sem fazer isso esperando que retorne. Sim. É natural, porque a gente vai percebendo na maturidade como é bom estar na presença dele, e que a presença dele eu não preciso estar falando, subindo no telhado e proclamando que eu sou de Deus, não é que eu faço isso ou aquilo, não, porque naturalmente no nosso dia a dia
na família, com os filhos, nas correções com os filhos, nas correções entre nós, quando nós dizemos ou fazemos algo que nos afeta, nos machuca, como eu vou corrigir, com as pessoas que trabalham, no nosso trabalho, no nosso convívio da igreja. Então, assim, Deus vai nos ensinando e nos educando. Né? Nós vamos tendo uma postura diferente. Até para a gente amadurecer a nossa oração, né, a gente precisa dessa educação de Deus, né? A gente precisa entender, né, o tempo dele, a gente precisa entender os desígnios dele, para a gente poder também amadurecer nesse sentido. Né? Às vezes é algo que a gente deseja tanto, mas Deus acha, não, não é agora. A sua oração chegou, mas calma, respira, vamos devagar. E aquilo que Deus está fazendo, de fato, faz todo sentido. Depois você vai acabar entendendo. Né? Você falando e eu lembrando aqui da minha querida esposa, que é uma mulher de oração, né? É uma mulher de muita oração, e ela, a gente falava aqui antes nos bastidores, ela recentemente perdeu o pai, e ela se sustenta na oração. Né? A oração tem sido, talvez, o combustível, né? Para ela continuar, né? Conduzindo a nossa família com um zelo, com um carinho, com uma forma tão carinhosa, né? Tanto a mim como aos meninos, né? O meu Gustavo, o meu Isaac. E assim, você falava de uma forma da importância que a oração tem servido na vida de vocês, e eu trazia aqui na minha cabeça agora a minha esposa, exatamente por ela ter enfrentado, né, esse desafio, né, a perca de um ente querido, mas ela se sustentar muito na oração, e ela está conseguindo dar, né, continuidade de uma maneira muito serena, de uma maneira muito tranquila, né? A gente vive numa correria muito grande, Júnior e Jônia, né? A gente toda hora está enfrentando muitos desafios, e acaba que esses desafios às vezes atrapalham, né? Mesmo a gente já criando o hábito da oração diária, mas às vezes essa correria desenfreada do mundo contemporâneo, aquilo acaba tirando um pouco o foco da gente, né? Como tem sido, então, enfrentar esses desafios, né, e integrar, de fato, a oração no seio familiar, né, diante de tanta correria? Não é fácil, né? Mas é aquilo que a gente sempre diz, né? A oração, 90% é esforço e 10% é inspiração, né? A gente sempre fala isso nas palestras porque a gente vivencia isso. Como você está dizendo, a gente trabalha, tem essa mecânica diária de levar menino para o colégio, trazer do colégio, leva para a aula de balé, vai pegar na aula de balé. Então, tem todo um dia a dia assim, muito ativo, né? Mesmo assim, nos pequenos momentos que a gente tem junto, por exemplo, na hora do almoço, nem sempre está todo mundo lá em casa junto. Mas o Levi já aprendeu. Quando ele senta na mesa, só almoça eu e ele. A Jônia e a Liz chegam depois. Ele vai lá e já faz, abençoa os alimentos, né? Então ele já sabe que tem que abençoar. Se a gente vai comer uma pizza, ele abençoa. Ou seja, você mesmo vivendo dentro dessa vida, dessa rotina muito agitada, você tem que aproveitar, nem que seja pequenos momentos, para colocar exemplo de oração para o filho. Pequenas né? orações, né? Pequenas orações. À noite, às vezes ele tem, o Levi, né? Ele tem aula de 1 da tarde, às vezes até 7 da noite. Ainda faz basquete até 8h30. Chega 9 horas praticamente em casa. Né? Ele diz, pai, eu estou muito cansado hoje. Você vai rezar e eu vou ficar só ouvindo. Todo dia ele tem que rezar antes de dormir. Né? Aí ele fica o reza e ele fica ouvindo. Aí repete algumas coisas. Aí tem dia não que ele reza. Então veja bem, apesar de tudo isso, você tem que encontrar esses momentos, tem que aparecer um momento para você fazer a oração. Porque se você não buscar Deus, não tiver esse momento de inspiração
para fazer nem que seja uma pequena oração, né, a sua vida vai perder o sentido. Porque Ele é o foco, né? Ele é que nos dá vida. Ele é que nos fortalece. Então, se eu não estou ali em sintonia com Ele em nenhum momento do dia, eu vou ficar fraco. Eu vou enfraquecer espiritualmente, né? E aí você vai deixando a sua vida espiritual de lado. Mas não, nunca passar um dia sem fazer que seja pelo menos uma pequena oração. Seja na hora de acordar, seja na hora do almoço, na hora de dormir. Lá em casa, a gente não fica um único dia sem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou um terço. A Jônia sempre acorda mais cedo, tem que rezar o terço antes de fazer as coisas, né? Então, e eles veem isso, os meninos, né? Então, quando vê o exemplo dos pais, eles acabam também fazendo, né? Então é isso. Apesar dessa correria do dia a dia, do trabalho, do estudo, a gente, graças a Deus, tem conseguido implementar essa vida de oração dentro da nossa casa, né? Como também a missa aos domingos, ou no sábado, que a gente sempre vai à missa das famílias, na Igreja da Sé, né? Hoje, eu sempre vou às sextas-feiras como ministro, né? Eu já falei, nós somos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Então, os meninos hoje foram com a gente para a missa, né? Não vieram para cá, a gente foi deixar em casa, mas estiveram conosco. Ou seja, todos os dias tem que ter um momento de oração. Se a gente vai aqui para a Serra da Meruoca, assiste a missa na televisão. Então tem que ter a missa. Você está entendendo? Tem que ter um momento, porque você vai encontrar um momento. Então isso vai depender do seu esforço. Sim. Né? É o que você bem disse no início, né? 90% é esforço. É esforço. Isso. E dentro dessa dimensão do esforço, né, lembrando aqui, eu louvo, bendigo ao Senhor por isso, né, por esse testemunho da Liz, que ela me desafiou, ela disse, mãe, na quaresma, antes da quaresma, né, ela disse, mãe, ela tinha um pedido especial, né, a Deus. Eu nem vou dizer porque ela que deveria estar aqui para me autorizar a dizer, mas ela tinha algo especial que eu sabia o que era, e ela queria muito alcançar essa graça. Era algo dela, da vida dela, muito pessoal. E aí ela disse, mãe, eu quero fazer a quaresma com as irmãs do Instituto Hesed. São 40 dias para acordar na madrugada, 3h45. A senhora acorda comigo e reza comigo? Eu disse, na hora. Nem pisquei, eu disse, na hora, minha filha. E assim nós fizemos. Tinha dia que uma cochilava, a outra, mãe, acorda, Liz, acorda, mas estávamos lá os 40 dias, fomos desafiadas os 40 dias com várias tribulações para a gente não acordar, mas nós vencemos e fomos para a Festa da Misericórdia como culminância daquilo, né? E ela depois testemunhou que ela alcançou aquilo que ela queria, a graça que ela desejava. E aí, assim, eu vendo aquele percurso da quaresma, eu disse, Senhor, muito obrigada, porque eu acho que eu e o Júnior, nós estamos no caminho certo. O nosso testemunho, ele afeta a nossa casa, os nossos filhos. Quando vê a minha filha pedindo para fazer isso, né? Outro dia recente, eu acordo 5 da manhã para rezar o terço, eu me deparo com os dois rezando o terço da madrugada. Que é isso? Eles não disseram nada. Eles combinaram, os dois, porque tinha algo para rezar, e aí os dois combinaram para rezar. Quando eu acordei para rezar, eles estavam lá no meu lugar que eu preparo, meu santuário, a velhinha acesa, estavam os dois lá rezando com as irmãs do Instituto Hesed, né? Porque a gente faz geralmente mais com as irmãs ou com o Frei Gilson, né? Que são os da madrugada. E eu digo, meu Deus, que... Eu até fiz a foto para eu guardar isso, sabe, assim, para mim. Eu não sou de divulgar, não. Só para mim, para o meu coração, para quando eu quiser desanimar, eu olhar assim, me inspirar, né? Inspirar neles dois. Mas eu digo isso não com vaidade, Deus sabe. Eu digo isso com alegria, né? Para dar testemunho a quem vai nos escutar. Para dizer que vale a pena. Vale a pena o esforço de acordar de madrugada para rezar pelos filhos. São
Pais de joelho, filhos de pé. Não tem outra. Precisamos sim, nós precisamos como pai e mãe. Precisamos como esposo e esposa estar de joelhos um pelo outro, rezando um pelo outro. É diária a oração, é constante, é constante. Eu ouvi uma formação antes de ontem, um amigo, o Emanuel, que já esteve aqui, né? Sim. Emanuel, ele Querido disse Emanuel. assim, a oração, ela tem que estar sempre, ou você vai para frente ou vai para trás, ou seja, mas parado você não pode ficar. É. Ou você vai, avança, ou você retroage. E quem quer retroagir? Não, vamos continuar, vamos ser perseverantes, né? Porque vale a pena. É difícil o esforço para conciliar o dia a dia, mas a gente vai percebendo. Outro exemplo muito bacana que a gente deixa para vocês que nos escutam, olha, o Levi às vezes está um pouco tenso com uma provinha, não é? Aí eu rezo com ele antes de sair, entrego o terço para ele, de guarde na sua mochila, porque ele sempre tem um terço na bolsa, na mochila, e eu digo, não esqueça de rezar antes da prova. Peça ao Espírito Santo de Deus. Baixa a cabecinha, faça em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e peça, Espírito de Deus, me ilumine, me ensine aquilo que eu não tiver, para que você não precisa ficar nervoso, você estudou. Aí acalma, reza, que vai dar tudo certo. Aí quando ele chega, eu disse, deu certo, mãe? Foi muito fácil. Rezou, rezei. Eu disse, por isso que foi fácil, tu rezou, rapaz. Né? E aí isso a gente pensa que é brincadeira, mas isso fica. É verdade. A criança vai compreendendo a importância. E ele é tão sensível também, o Levi, que quando tem alguém da família doente, né, ele diz assim, mãe, aí ele pergunta, né, a pessoa está doente de quê? Aí eu digo, aí vamos rezar por ela, né, vamos. Aí depois ele fica me perguntando, mãe, você tem notícia daquela pessoa? Aí eu disse, tenho, ela está melhor? Aí eu vou dando o feedback para ele, né? Aí quando eu digo assim, olha, Levi, a pessoa ficou boa, aí ele, agora eu vou rezar para agradecer a Deus porque ela ficou boa. Uma vez eu ouvi e eu disse assim, Jesus, muito obrigada. Ou seja, ele fica rezando, intercedendo pela pessoa, né? E aí isso também eu creio que seja o que ele vê, né, no nosso dia a dia, no nosso falar, sempre louvando a Deus, agradecendo a Deus. Uma coisa muito que eu acho que acontece em todos os lares, né? A seletividade pela comida. Não quer comer verdura, não quer comer peixe, não quer comer isso, né? E aí lá em casa a gente passa por essa experiência na hora de comer. Todo mundo acha que lá em casa quem é o duro é o Júnior, mas não é não, o contrário, viu? Eu que sou a dura na casa, assim, de brigar mais, de reclamar, de ser mais firme. E o Júnior não, é dócil na palavra, no jeito. A gente acha que é o contrário, né? Mas eu que sou mais firme. Então, nas sextas-feiras, a gente faz o jejum, abstenção de carne. Todo mundo, até o Levi. Né? A gente já vai mostrando para ele devagar a importância, o significado do jejum. E a gente não come carne vermelha toda sexta-feira por ano. A gente sabe que a igreja nos pede, pelo menos na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas. Mas nós fazemos isso toda sexta-feira como exercício espiritual, para entender esse grande mistério do jejum, da oração. E aí a gente sempre diz, aquilo que eu me abstenho de comer, a gente reverte isso em doação para alguém. E aí é o peixe, né? O peixe eu adoro, o Júnior também, mas os dois, não gostam tanto, né? Aí eles dizem, o Júnior diz, ô Jônia, mas os bichinhos comem pouco nesse dia. Eu disse, mas esse é o segredo. Hoje é o dia de comer pouco mesmo. Eles comem pouco, não tem problemas, tem muita reserva energética no corpo, né? Mas aí é a pedagogia, né? Meu filho é assim mesmo, hoje é o dia de você dizer assim, Senhor, eu não gosto de comer peixe, mas hoje eu vou comer, aí você coloca a sua intenção. Eu vou comer, ó, tanta gente que está passando fome, tem tantas coisas que a gente, às vezes alguém diz, ou reze por mim, que meu pai está doente, ou reze por mim, eu estou passando por uma dificuldade, ou reze por mim porque eu estou desempregado. Não tem tantas pessoas que chegam para nós e pedem oração, aí eu vou explicando isso para eles. Então nessa hora que a gente abre mão, nós vamos entregar, ofertar, né? Aquele pouco que nós estamos comendo, não vai ser aquele dia do banquete, é um simples, mas que dá para nutrir
E aí o restante a gente entrega e converte para alguém que não vai. Então, assim, eu vou tentando explicar isso para eles, esse grande mistério. Tem funcionado, né? Tem Eles têm funcionado. aprendido a comer peixe. É, A Liz foi para um encontro semana passada em Fortaleza, para o congresso acho que é Congresso da Juventude Shalom, né? é. E ela foi para a diaconia lá do Shalom. E ela me contou, mãe, ela não gosta de ovo cozido. Ai, acho que ela vai, mãe, tu foi contar isso, né? Mas é porque vale a pena. Eles vão assistir. Eles vão assistir, ela vai dizer, Vamos. mãe, tu contou isso, mas assim, ó, é para quem está nos escutando e que o Espírito de Deus possa entender por que eu estou fazendo essa partilha, né? Sim. É de dizer assim, em casa ela não come ovo cozido, ela só gosta de ovo frito. Eu não gosto do cheiro do ovo cozido, né? Eu disse, minha filha, mas faça a experiência, coma o ovo cozido. Quando ela chegou na diaconia, o que era o almoço na sexta-feira? Ovo cozido. Ovo cozido com macarrão. Olha só. Que grande desafio. Quando ela chegou em casa, ela disse, mãe, tu nem sabe. O meu almoço foi ovo cozido com macarrão. Eu só lembrei da senhora, que diz, minha filha, coma, faça a experiência, né? Aí eu digo, já, tá vendo? Olha só, Deus é muito sábio, viu? E ele coloca, de fato, esses desafios, né, diante de nós para a gente poder ir superando, né, essas dificuldades. Muito bacana. Gente, assim, vocês estão dando um testemunho belíssimo e eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai se deliciar com tanta maravilha, né, do que vocês vivem, do que vocês estão levando dentro da família de vocês, né, os filhos de vocês, conduzindo eles dessa maneira. E eu acho que o coração de Deus ele está muito feliz nesse momento pelo fato de existirem pessoas como vocês e como outros tantos que lutam pela família com a oração, né, que lutam todos os dias, né, com o texto na mão, né, com a fé, e buscar cada vez mais a presença de Deus na vida do casal, né, no matrimônio de vocês e também nos filhos, né, nessa nova geração que se forma e que a gente vai precisar preparar eles para um futuro tão incerto às vezes, né? A gente fica vendo essa nova juventude que está crescendo, que está entrando nas universidades, que está, né, cada vez mais indo para o mercado de trabalho, né? Essas pessoas precisam muito estarem preparadas, né, espiritualmente. Né? Eu, como educador que sou, né, o Sávio, que está aqui conosco também, né, a Jônia, o Júnior, nós precisamos cada vez mais levar para essa juventude, né, a presença de Deus. Né? E a oração talvez seja o melhor mecanismo para a gente conquistar isso, né? De começar a educá-los desde o princípio, né? Desde as primeiras fases iniciais da vida, né? Bom, a gente sabe que dentro das práticas, né, que vocês utilizam dentro do dia a dia de vocês, né, a oração bem cedo da manhã, na hora do almoço, ao deitar-se, mas a gente sabe também que existem outros meios hoje, né? As mídias sociais, elas nos ajudam. A gente vê muita coisa nas mídias sociais, às vezes desnecessária, mas também vemos muitas coisas boas, positivas, né? Você citou o padre Frei Gilson, né? Você citou as irmãs do Instituto Resed, que já fazem esse trabalho muito intenso de oração, né, nas mídias, né? Padre Antônio Furtado, Padre Marcelo Rossi, Reginaldo Manzotti. Então, tem várias formas hoje de você, por exemplo, na academia, fazendo um cardio acolá, com um fonezinho, rezando ali o seu texto, fazendo a sua oração pessoal, né? Então, assim, hoje existem muitos meios, né? Mas conta um pouquinho para a gente, Júnior e Jônia, né? Esses rituais que vocês implantaram dentro do lar de vocês, né? Como tem sido, né, diariamente, como tem sido com os meninos, né? De fato, isso vem se concretizando, vocês vêm conquistando cada vez mais, introduzindo cada vez mais a oração nesse cotidiano. Eu acho que é importante a gente entender
que a oração, ela, ela é esse momento da intimidade, né? E que não dá para ser assim, hoje eu vou fazer a minha oração, não, hoje eu tenho um dia muito cheio, não vai dar para fazer minha oração. Assim, quebra-se, né, aquele vínculo, não sei se vínculo, mas a proximidade que de fato a gente precisa ter com Deus, né? Porque quanto mais eu tenho proximidade com alguém, então hoje a gente até diz isso, né? Hoje eu tenho a intimidade com o Júnior, porque eu me tornei muito próxima dele, de conversar, de tocar, de me sentir, né? de confiar, em todos os aspectos. Então, com Deus também a gente precisa entender que é assim. Então, tem que ser todos os dias, né? Em pequenas frações. Se você consegue rezar terço, fazer alguma novena, preparando um café, organizando alguma coisa. Mas é muito importante a gente entender essa necessidade diária, né, de estarmos com Ele. Porque quanto mais próximo eu vou tendo de Deus, mais forte nós vamos ficando. Nós vamos podendo ficar, assim, outra coisa, vamos percebendo no nosso dia a dia o cuidado dele. O cuidado. Que se a gente não tiver próximo dele, com essa sintonia, nós vamos perder a graça. Porque às vezes a gente perde a oportunidade e está mais tendencioso a pecar, que é o nosso grande inimigo. O inimigo, ele está todos os dias, todo o tempo desejando que a gente peque, porque ele quer nos roubar de Deus. E às vezes a gente peca no olhar, no pensamento, e nem falar. Peca às vezes numa palavra que você diz, numa raiva, não é? Num sentimento, coisas que você às vezes nem acha que é. Hoje tudo é normal. Hoje é uma linguagem assim, tudo é normal. Eu não acho que tudo seja normal. Eu acho que tem muita coisa que é investida do mal para que a gente caia em tentação. E quanto mais eu peco, mais distante eu fico de Deus. É como se a gente tivesse. Eu vou pecando e vou me distanciando, vou me afastando. E esse afastamento vai me levando cada vez mais próximo do inimigo e não de Deus. E isso nos afasta da graça, nos afasta da luz, né? Aí você vai se tornando uma pessoa totalmente diferente. Então você pode chega em casa do trabalho cansada, e aí o que você pode gritar, brigar com seus filhos, só reclamar. Quando você está próximo de Deus, você chega cansada do mesmo jeito, mas você vai ter um pouco mais de discernimento, porque Deus vai te sinalizar, porque isso acontece. É normal, você percebe, aí você, opa, estou tratando mal o Júnior, às vezes eu chego mais acelerada, eu falo aí, eu digo, não, já sinto logo que tem uma coisa errada, aí, ô Júnior, me desculpa, não era bem isso, eu não queria dizer isso com você, ou com os meninos, ó, a mamãe está zangada, está cansada, mas não justifica o tratamento que eu vi com você, né? Então, assim, isso é porque a gente está ali próximo. Imagina quando a gente se distancia, né? Então, eu acho que o aconselhamento maior que a gente dá é dessa busca mesmo, é busca diária. Você deve encontrar suas formas, busque, como já foi citado aqui, né? Se você gosta da maneira como as irmãs do Instituto Hesed reze, porque tem alguém rezando com você, então o sono, não é, já diminui, você tem uma motivação que está sendo colocada. Se você tem um gosto pelo Frei Gilson, tem o Padre Christian Shankar, que tem uma pedagogia diferente de falar também sobre as coisas, né? A doutora Filó, que também eu gosto muito de acompanhar, né? Então, se você vai também, tem livros, quantos Padre livros? Josileudo, né, no Instagram, com as caixinhas de pergunta, tem que muita cada gente vez boa. mais ele vai evangelizando de uma maneira muito assim interessante da gente ver, né, as pessoas. E a gente vê, Jônia, viu? Eu me lembrei agora do Padre Josileudo, porque ele celebrou recentemente o casamento de uma sobrinha, e ele tem um trabalho no Instagram, né? E aí, pessoal que gosta de acompanhar, né, as redes sociais, né? E tem muita coisa boa nas redes sociais que a gente pode citar aqui,
né, que vale de fato a pena. E o padre Josileudo, ele tem um trabalho de evangelização um pouco diferente, né? Ele recebe perguntas, né, nas caixinhas, e ele responde de uma maneira muito evangelizadora, né? Ele não perde a oportunidade de evangelizar aquela pessoa que fez aquela pergunta, né? Então, assim, existem muitos meios da gente interagir com Deus, utilizando talvez uma forma mais apropriada e aquela que a gente se sente um pouco mais confortável, né? Por exemplo, colocar ali a oração do Santo Terço para tocar enquanto você está fazendo ali alguma atividade doméstica, né? Ali você está interagindo com Deus de alguma maneira, né? Durante o caminho de casa para o trabalho, né? O caminho de volta também, né? Ou seja, nós estamos diante hoje de um mundo contemporâneo que tem muita coisa desafiadora, mas tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar. E exatamente. Essas coisas que aparecem desafiadoras, para você selecionar e educar sua família na fé, a nossa fé católica, é difícil. Então você tem que estar preparado. Por exemplo, o Levi, ele está no ensino fundamental. Então ele está estudando história. Então ele vai fazer perguntas, né? Pai, estou estudando Roma. Pai, assim, assim. Meu filho, olha, a história de Jesus Cristo. Tá? Você tem que separar as coisas. A história verdadeira, a história da salvação, a história que nós acreditamos, ela está na Bíblia. Tudo isso que você vai estudar, ele tem 12 anos, já começa a estudar, querendo entender, né? Então eu já vou dizendo que o mais importante é a palavra de Deus. É o que está ali escrito. E quando ele estiver vendo a história ali de Roma, o que aconteceu, aqueles textos que o professor está ensinando, o que ele está lendo, ele tem que ter uma visão diferente. A visão da nossa religião, da Bíblia, é essa, é assim. É o que nós acreditamos. Cristo veio para nos salvar, ele foi crucificado. Então, Levi, você tem que colocar isso em primeiro lugar. Tudo o demais que aconteceu, aos outros fatos históricos, eles não vão se sobrepor à verdade. A verdade e a vida está na Bíblia. É Cristo, então, né? É o Cristo. Cristo é o Cristo. Isento no dia a dia. Nós todos lá em casa somos torcedores do Fortaleza, né? Costumamos ir à missa. Já gostei dessa entrevista, já estou aqui com o coração pulando de alegria. É Lion, né? Aí eu digo, a missa que a gente vai dar 18h30 no sábado. Mas pai, é na hora do jogo. Eu disse, Levi, o que é mais importante? É a missa ou é o jogo de futebol? Vamos pensar aqui. Você está entendendo? Então, é um enfrentamento, é o que você disse. São muitas coisas e você tem que estar ali, naquele combate diário. Essa mesma dor, né? Eu também sinto, né? Às vezes o Isaac, ele é mais empolgado, diz, pai, é na hora do jogo. Eu disse, meu filho, vamos para a missa. Temos que ir para a missa. Né? E aí ele fica, às vezes, inquieto ali, querendo ver no celular, não sei o quê. Calma, tem calma que vai dar certo. Né? Mas assim, gente, são muitos os desafios que às vezes querem nos atrapalhar, né? Nos afastar, né? E a gente precisa estar filtrando tudo isso, né? Buscar a presença de Deus em primeiro lugar, e é através da oração, não tem outro caminho. Júnior e Jônia, né, já encaminhando aqui para encerrarmos, né, esse nosso bate-papo especialíssimo de hoje, uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, né, sobre a importância, de fato, da oração na vida de vocês, na vida da família de vocês, e deixar uma mensagem aí bacana para todo mundo. Bom, eu queria dizer assim, ó, oração é perseverança, não é? Como nos ensinou o Padre Gonçalo,
Quando nasceu a nossa filha, ele começou a sentir nossa falta na igreja. E aí ele chamou a mim e o Júnior e disse assim: por que vocês não estão vindo à missa? Aí ele disse: não, é porque a Alice fica correndo e às vezes não dá certo. Ele: não, vamos fazer assim. Um sábado, a Jônia senta e assiste, e o Júnior corre atrás da Liz. No outro sábado, é o inverso. Mas não deixe de vir por conta da Liz, não. É importante. E assim, a gente nunca esquece desse fato. Porque a gente vai deixar aqui algumas orientações, né, no sentido a minha mensagem que eu digo para todos nós, como família, como cristãos. Quando eu digo que oração é perseverança, é que a gente precisa todos os dias desse alimento. Nós já dissemos isso várias vezes, vamos repetir porque ela é importante. Então, procure rezar o seu texto. Se você não consegue, dá sono, isso é investida do inimigo mesmo, que é para você não rezar o texto. Porque o texto são pedrinhas que levam a gente para o céu. São as pedrinhas, os degraus que nos levam para o céu. E ele não quer ninguém no céu. Ele quer todo mundo perdido. Mas nós vamos driblar. Então, se você não consegue, reze o mistério. Tenha um lugar especial na sua casa, né? de um local, um santo, um crucifixo, que ali sua casa é cristã. Tem um crucifixo na porta da sua casa. Se você quiser entronizar Jesus, coração de Jesus e de Maria, também é importante. Leia a palavra de Deus, é importante ler todos os dias. Não consigo ir à missa todo dia, mas leia a palavra de Deus todos os dias. Mas a leitura é difícil. Leia a palavra de Deus todos os dias. Leia pelo menos o Evangelho. Tente meditar ali uns minutinhos sobre o Evangelho. Tenta entender o que Jesus quer dizer, né? Com os filhos, tentem buscar um momento, nem que seja na hora de dormir, nem que seja ao acordar, mas escolher um momento do dia, dá tempo. É corrido, é difícil, mas dá tempo. Se a gente colocar isso como primordial e importante, no dia que não fizer, nós vamos sentir falta. Falta algo. Então dá tempo sim. A prioridade. É a prioridade, exatamente. Porque o que nós precisamos descobrir e sentir é a sede de Deus na nossa vida. Como diz Padre Jonas, a Bíblia sempre dizia, né? Ter sede de Deus. E como eu tenho sede de beber água, é necessidade, se a gente tiver essa sede de Deus, você vai estar sempre sedento por Ele. Né? Então, a minha mensagem é: não desanime, não desista do seu matrimônio, não desista dos seus filhos, de educar os filhos na fé. Porque se nós não fizermos isso, educar os nossos filhos na fé, o mundo vai ensinar o que quiser aos nossos filhos. Então, eu lembrei disso e esqueci, agora o Espírito Santo está me pedindo para falar. Quais músicas estamos escutando na nossa casa? Quais programas de televisão nós estamos assistindo na nossa casa? Não é? Qual é o diálogo? Quais são a forma de tratamento que nós estamos tendo com os nossos filhos? Não é? Como eu estou tratando o meu filho? É com amor, é com docilidade, é com gentileza, ou é com grosseria, né? Com rispidez? Como é que eu vou querer que meu filho seja dócil, amável? E se eu, como mãe e pai, que é a referência primeira, trata o seu filho com nome, ou diz que ele é isso ou é aquilo, que ele não sabe fazer, o que ele não é, é o contrário. Então, assim, busquemos em Deus essa fortaleza, né? Mas eu digo, não é fácil, mas não é impossível, não é? Então, que vocês, como nós, né, sejamos perseverantes, busquemos a oração diária, texto, missa, comunhão, vamos nos confessar. É importante a confissão para aliviar dos nossos pecados. A igreja pede uma vez por ano, mas se você se sente em pecado, procure o sacramento da confissão, não é? Para que você se sinta leve, receba Jesus, o corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando você comungar, que seu corpo seja purificado para receber Jesus e você receber essa força total, né? Então, eu acho que essa é a minha mensagem. O que eu gostaria de dizer assim, se você quer harmonia,
harmonia com sua esposa, com seus filhos, com a sua família, no seu local de trabalho, na escola, onde quer que seja. Se você deseja ter paz de espírito e viver de forma leve, tranquila, a oração é um santo remédio. A oração, se você exercitar, se você realmente se entregar à oração, você vai verificar, você vai testemunhar, você vai se deliciar com uma vida diferente, com uma vida onde você tem uma perspectiva, né? Uma perspectiva de futuro, um futuro melhor, não só para a sua família, mas para a sociedade. Acho que a oração, ela é assim um alimento, né? Não só para a vida da gente, mas para a vida da sociedade. E se você entra no clima de oração, oração diária, liturgia, quando você passa a vivenciar com isso, você coloca isso na sua rotina, você vai verificar como sua vida, da sua família, vai ser transformada. Então, o que é a minha mensagem? Ore todo dia, seja ouvindo no rádio, no podcast, na televisão, seja lendo as leituras, seja indo à missa, da forma que você conseguir, né? E quando você menos esperar, você vai ver aquilo que Deus vai colocar de bom na sua vida. Hoje tivemos com o Júnior e Jônia falando sobre um tema belíssimo, que é a oração. Que tenha tocado na sua casa, no seu lar, no seu matrimônio, na sua vida, na sua família, né? Que a oração, de fato, faça parte do contexto familiar e que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. Continue conosco, continue nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, está aparecendo aí no seu vídeo, para que você cada vez mais fortaleça esse projeto. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco.